1996, the people of Varginha, Brazil, witnessed a UFO event that would change their lives forever. Só que ele planava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando. Call it another Roswell, if you will. That is a crashed vehicle that had beings on board. Mas que eles não poderiam admitir a verdade, a população ia entrar em colapso. Nada temos a esconder. Finally, the facts will be revealed. The Varginha case is considered the most well-kept secret in the military circles of Brazil. My objective here is to put some clarity on what took place in Varginha, Brazil, January 1996. 2 seres extraterrestres foram capturados, depois, posteriormente, foram levados para o hospital. The witnesses are some of the most compelling testimony I've ever heard. Meu nome é Carlos de Souza. Meu nome é Cátia Xavier. Meu nome é Liliane Silva. Meu nome é Valquíria Silva. Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. Action! A lot of people in this town have a little piece of the puzzle. Naquele local, eu vi o rastro da criatura, o pé. Foi onde ele falou que eu vi era uma coisa sobrenatural. This year, Mark Elixerez, he had captured this creature with his bare hands. Você confirma que o seu irmão estava de serviço naquele dia 20? Confirmo. After he captured the creature, he developed this infection that wouldn't go away. Foi pro CTI de manhã, 7 horas da manhã, 15 para o meio-dia, ele veio a óbito. this can no longer be covered up. They might shoot us because we're on the property. This can't be denied. Bateram na porta e aí eles falaram pra mim: fica quieto. Se qualquer que ia sofrer uma punição muito severa. This was proof. We pulled this off. It'll be the most compelling testimony revealed. Of contact. Aqui, ó. Foi aqui. This is a level of confirmation that only a handful of people on this planet have. I'm absolutely convinced that a UFO crashed and beings, entities, aliens, whatever you want to call them, survived and were captured in the town of Varginha. O ET de Varginha está em Hollywood. O documentário Momento de Contato acaba de ser lançado aqui em Los Angeles e o documentarista James Fox foi ao Brasil para fazer esse filme, conversou com pessoas que viram, que dizem ter visto seres estranhos em Minas Gerais em 1996 e também objetos voadores não identificados. Uma história que até hoje tem muitas interrogações e a pergunta que todo mundo quer fazer é: o ET de Varginha ou os ETs de Varginha realmente existem, existiram? Essa história é real? Realmente real. I didn't believe this case happened when I heard about it back in 1999, and I was making a documentary on UFOs at the time. I dismissed it so quickly. So I understand your audience is going to have that knee-jerk reaction. This is impossible. This didn't happen. There's no way. Suspend judgment. Listen to the eyewitness testimony. Listen to the military witnesses. Listen to the fire department. Listen to the doctors, and listen to the civilians. All in Brazil. This case happened. E ele vai contar muito mais pra gente nessa entrevista exclusiva. Olha só. Naquele local, eu vi o rastro da criatura, o pé. Foi onde ele falou que eu vi era uma coisa sobrenatural. Seria esta mais uma lenda urbana ou o maior segredo guardado pelas autoridades militares brasileiras? Foram 12 anos de estudos e viagens ao Brasil para coletar o material para este documentário de quase 2 horas. What's fascinating about this case is that there are so many witnesses, okay? There's no one witness that can tell you, I saw the UFO crash, I saw the capture of the beings, I saw this or I saw that. There are lots of extremely credible witnesses, including some that remain anonymous, that were at as a military base, doctors that performed x-rays, people that were involved in the capture, just lots and lots and lots of witnesses, and every witness is a little piece of the puzzle. And when you put those pieces of the puzzle together, the overall picture
It's absolutely fascinating. I think that any viewer is going to come to the same conclusion that it happened. Meu nome é Carlos de Souza. Meu nome é Cátia Xavier. Meu nome é Liliane Silva. Meu nome é Valquíria Silva. Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. Para o diretor, o fato de haver ainda tantas testemunhas para falar sobre o caso Varginha difere do que aconteceu na década de 1940 nos Estados Unidos, conhecido como caso Roswell. Ele girava, parece realmente estava procurando algo, porque ele chegou-se numa proximidade. James Fox, em 2020, dirigiu o filme aclamado pela crítica Fenômeno, Não Estamos Sozinhos, e assina outras 5 produções sobre o assunto. O caso do ET de Varginha, em um primeiro momento, deveria ter sido incluído no documentário Fenômeno, mas com a quantidade de material que conseguiram, resolveram fazer este filme. Where people either heard accounts or experienced things themselves. At the end of it, they would say, even though we're filming the backs of their heads, I say, thank you. Thank you for giving me this opportunity. I've been shouldering this burden for 26 years. And I feel so much better that I got to share one little piece of the puzzle of my involvement with this operation. São muitos os detalhes nessas 2 horas de filme. A equipe foi ameaçada. Há depoimentos do médico e da família de um homem que teria morrido por ter carregado o ser estranho. Confirmo. 15 para o meio-dia, ele veio a óbito. A emoção do retorno de uma testemunha ao lugar onde avistou a espaçonave. O documentário conta que esse teria sido um caso de cooperação entre Estados Unidos e Brasil. E não foi apenas um ET de Varginha. 2 beings, 2 creatures, yeah. Possibly more, but 2 confirmed, very solid eyewitness testimony of 2 captures. E pergunto, para onde foram levados esses ETs? It went to the United States. Is he here? Yes, but I don't know where, and I would like to find out. Documentos oficiais do Exército dizem que nada disso aconteceu. Por que seria tão difícil admitir publicamente? Think about the impact this potentially could have on organized religion or the economy. Who knows, right? So I think government secrecy is justified, not that I agree with it, it's justified because they are going to open up Pandora's box once they admit what they do know, and they're going to expose their vulnerabilities on all the things that they don't know. And that, my friend, I think is the reason for secrecy. And any tip from where this guy came from? Absolutely no idea. 0. I don't think anybody knows. This is a big mystery. Big mystery. It's a big universe. We are not alone here in this planet. Well, I mean, don't take it from me. Listen to what government officials in the United States alone are telling us. They're saying the phenomenon is real. It's not us. And we don't think it's Russia or China. So it's in the category of other. Perfeito. João Marcelo, meu parceiro, colega, conhecido de muitos anos, para mim é uma alegria estar aqui com você e com os demais colegas. E eu já tenho estado afastado não só da ufologia, mas das questões brasileiras há alguns anos, cuidando de outras atividades no exterior. Mas, passados todos esses anos, mesmo estando longe, eu sempre estive acompanhando a pesquisa, os colegas, porque as redes sociais hoje nos permitem isso. A
própria internet. E aproveitei também para fazer novos contatos dentro da pesquisa, eu já os tenho e estamos caminhando dentro da pesquisa. Dentro do convite que surgiu do nosso colega Marco Aurélio Leal, e eu me senti muito lisonjeado e achei que, após tantos anos, já era o momento de retornar e prestigiar este documentário que nós acabamos de assistir. E diria aos senhores que é um excelente documentário. Eu não só gostei muito, como fiquei até emocionado pela maneira como foi produzido. Eu recomendo a todos vocês que possam assistir Moment of Contact. É um dos melhores documentários de ufologia do mundo. Não foi só pertinente à ufologia brasileira. Então, para mim, uma alegria muito grande estar aqui, a convivência com os colegas da ufologia novamente, com o público, poder prestigiar e perceber que a nossa pesquisa de Varginha está muito consolidada ao longo dos anos, o prestígio não só no Brasil e também no exterior. E agora com este documentário mais ainda. Pacatini, 2018 a gente trocou alguns e-mails, aí nos e-mails você chegou a mencionar a questão de fotos, vídeos, e você não quis no momento detalhar mais. E ontem você deu uma entrevista para o New York Post, você fez uma declaração na sua entrevista que está repercutindo muito, tenho certeza que está repercutindo muito na ufologia brasileira mundial, onde você diz que assistiu um vídeo de cerca de 39 segundos, mostraria que a Varginha, esse vídeo mostrado por uma departamento militar. Queria, se possível, se você falasse um pouquinho mais sobre isso. Pois não. Como os senhores sabem, as testemunhas militares vieram de Três Corações. Eu morei lá na cidade quando criança e tive a oportunidade de fazer muitos amigos. Esses amigos, parte deles, seus pais, seus tios, serviam na Escola de Sargento das Armas, a ESA. E alguns deles, depois, já adultos, quando aconteceu a situação lá em Varginha, estavam participando da ESA. Eles se tornaram militares também por influência dos pais, dos tios. E nesse sentido, eu pedi muitos favores. Costumo dizer para os nossos colegas que eu estou devendo favores para os próximos 50 anos. Quando eu pedi a eles que me ajudassem na investigação e trouxessem as informações importantes para que nós pudéssemos entender o que tinha realmente acontecido. E assim foi feito. Uma destas grandes amizades, que na época já eram, na época da pesquisa de Varginha, em 1996, ele já era um oficial das Forças Armadas. Hoje ele está ainda mais graduado dentro dessas Forças Armadas. E ele, sabendo que eu estava aguardando todos esses anos para poder ter acesso a alguma foto, algum vídeo das criaturas, em 2012, portanto há 10 anos atrás, ele entrou em contato comigo e me disse que num acordo muito secreto, muito bem conversado, com outros colegas das Forças Armadas, que eu teria a permissão de assistir a um vídeo muito curto, que foi elaborado às pressas, fora de qualquer planejamento. Foi uma oportunidade que aconteceu em 1996. E em 2012, então, aconteceu essa possibilidade. Foi marcado um encontro secreto, eu compareci, e este meu grande amigo trouxe um notebook, um laptop, e lá um vídeo de 35 segundos me foi apresentado. Para mim foi a consagração da nossa pesquisa, porque a criatura que estava lá, ela é a descrição do que as meninas Liliane, Cátia e Valquíria avistaram, do que outros militares já haviam nos reportado, e a dona Terezinha Klepf também. Então, neste pequeno vídeo de 35 segundos, eu tentei ficar com o vídeo, eu tentei entrar num acordo, mas não foi possível. E como os senhores sabem,
quando a gente empenha a palavra e acerta um acordo, nós temos que cumpri-lo. E assim o fiz. Outras testemunhas confiaram em nós e eu cumpri a minha palavra. Eu tenho orgulho de dizer que ninguém nunca colocou as mãos numa testemunha minha, seja civil ou militar. Então, em 2012, eu tive acesso e pude ver essa criatura da cintura para cima, muito magrinha, semelhante a uma criança. Se eu puder comparar, né, a complexão física dela, a uma criança de 7 anos. Braço muito fininho, tórax pequenininho, porém a cabeça muito grande, desproporcional, com aquelas 3 protuberâncias, aquele olho vermelho que salta para fora das órbitas oculares, vai de encontro à descrição que nós já tínhamos. Eles tentaram colocá-la de pé, ela estava muito fraca, porém ainda viva. Eles usavam luvas, tinham uniformes militares, foi num escritório, numa sala, muito provavelmente dentro de alguma instalação militar, não havia equipamentos médicos. Sugere que foi no momento em que eles tiraram a criatura lá de Varginha e estavam lá na ESA, em Três Corações, antes de levá-la para Campinas. E eu pude ver uma mesa de escritório com telefone, papéis em cima, alguns lápis, canetas. E foi uma filmagem muito rápida. Eles estavam com uniforme militar, com luvas também camufladas, né? Mencionavam o mau cheiro, que era inclusive dizendo filma logo, porque o mau cheiro era muito forte. Eles tentaram colocá-la de pé, ela não conseguia ficar em pé, ela cambaleava, tendia a cair, eles apoiavam ela de novo. Levaram pequenos pedaços de frutas à boca. Eu pude reconhecer pedaço de maçã pela casca e pedaço de banana. Depois tentaram, ela não comeu, tentaram levar à boca dela um pedaço de alface e o outro vegetal, pela cor verde oliva muito intensa, parecia ser um pedaço de couve. Ela também não aceitou. Tentaram levar um copo de água, ela também não aceitou, e alguém que estava filmando disse: encerra, está na hora, vamos embora, e cortou imediatamente o vídeo. 35 segundos, para mim, vale por toda uma vida. Pacatini, além desse vídeo que você viu, você comentou conosco que você conseguiu novos depoimentos. Esses depoimentos, você podia comentar alguma coisa sobre isso? E outra coisa que é uma pergunta recorrente que fazem para a gente. A investigação que eu, o Marcos fazemos, o Jordano, dão conta de que há fotos, vídeos no Brasil, fragmentos metálicos, amostras de tecido e tal, mas o mais importante, né, as criaturas. Não resta nenhuma dúvida de que as criaturas foram embora dos Estados Unidos. Está correto. Eu tive sim acesso a outras testemunhas, a outras informações. Elas terão a oportunidade de serem expostas. Tudo tem uma hora certa, tem um planejamento. As testemunhas continuam muito preocupadas. Muitas dessas testemunhas permanecem no meio militar e elas não querem sofrer toda uma represália, porque o sistema militar é muito rígido. Então, eu estou honrando o compromisso, mas algumas informações que complementam a nossa pesquisa já estão em meu poder e eu vou compartilhá-las assim que possível. E tenho a dizer também que não há dúvidas para nós de que as criaturas, ao passarem finalmente pela Unicamp, elas foram entregues aos americanos, que participaram de todo este processo desde o início, numa ação combinada com as Forças Armadas brasileiras. E essas criaturas, no final de todo este processo, elas foram embarcadas para os Estados Unidos, onde eles já tinham naquela época laboratórios, cientistas, pessoal treinado e instalações muito específicas para cuidar deste assunto. Eles já fazem isso há muitas décadas, desde o caso Roswell, em 1947. O governo brasileiro entendeu que realmente eles tinham uma condição melhor para realizar estes estudos, e como o Brasil e os Estados Unidos são parceiros, não só parceiros comerciais, são parceiros também, né, na defesa da liberdade do continente americano, são parceiros militares também.
Nesse sentido, houve um acordo e essas criaturas, então, foram definitivamente levadas para os Estados Unidos. O que não significa, né, que fotos, vídeos não estejam em solo brasileiro. Estão em mãos militares, eles vão decidir quando isso será divulgado ao público, mas estão em mãos civis também. Nós sabemos que a passagem das criaturas pelo Hospital Regional de Varginha e o Hospital Humanitas foi documentada. Nós já sabemos que esse material está sendo trabalhado junto a nós, ufólogos, desde 1996, no sentido de que nós possamos ter posse desse material. As pessoas ficam amedrontadas, na última hora recuam, passa algum tempo, elas retornam, sondam de novo essa possibilidade. Eu diria que falta pouco. Falta pouco para que nós possamos ter acesso, pelo menos, para divulgar ao público, a fotos e vídeos que foram feitas em 1996 nas instalações do Hospital Regional de Varginha e do Hospital Humanitas. Pacatini, desde 96 existem informações que vieram de Campinas, da época, inclusive informações que foram passadas para a gente pela essas informações que dão conta de que a criatura seria mal interpretada no momento, e determinadas informações dão conta de que foi feita a medição de cromossomos no campo da criatura, que ela teria o mesmo número de cromossomos que a gente. Essa informação eu passei com um amigo que é PhD geneticista, ele disse que isso indicaria uma ancestralidade comum. Eu queria te perguntar o seguinte, dentro desses novos depoimentos que você conseguiu, você disse que vai retornar as informações públicas surgiram informações novas a respeito da criatura? Veja, o que você acabou de me relatar procede, e reparem, é uma das questões também que sugerem aos militares o acobertamento. Porque uma vez que essa análise cromossômica foi realizada e detectaram essa semelhança com o cromossomo humano, então essa ancestralidade de alguma forma é inevitável de se estabelecer. Como isso foi possível? Então, como o impacto dessa informação ele é de ordem também, não só científica, mas também de ordem filosófica e religiosa, os militares entenderam que o melhor é não gerar pânico na população, porque nós temos princípios religiosos. Imagine como vai ficar a mente das pessoas que de uma hora para outra vai saber e ter a constatação de que seres que não pertencem ao nosso meio ambiente, em princípio, não se parecem conosco, foram capazes de construir uma nave que veio de algum outro local, algum outro sistema solar, alguma outra galáxia, e vir até o nosso planeta, mas eles não se parecem conosco. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagine a cabeça da população, mas então esse ser, ele é filho de Deus também? Ele não se parece conosco, então quem é o Deus dele? Imagine de uma hora para outra o impacto disso religioso, o impacto filosófico, e essa proximidade cromossômica conosco é um impacto científico muito grande. Então, os militares na ocasião, e muito provavelmente na ocasião, iniciamos a pesquisa de Varginha com os fatos ocorridos. Até hoje, entendem que o melhor ainda é permanecer em silêncio, porque, na concepção deles, a grande maioria da população, não só do Brasil, mas do mundo, não se encontram preparados para absorverem uma informação tão impactante como essa. Mas a informação que veio da nossa colega Cíntia Fogo, ela procede, isso já chegou à minha pessoa. Então, reparem que nós estamos lidando agora numa outra plataforma, num outro nível da pesquisa. Será que realmente os militares vão ter como trazer essa informação a público? Será que eles mesmos não se encontram numa situação bastante complicada? Como trazer informações deste nível
à população que efetivamente não está mesmo preparada para receber este impacto. Então eles terão que trabalhar isso, João Marcelo, de forma paulatina, progressiva. Então a gente nota isso na mídia. Aos poucos, os governos do mundo, incluindo o Brasil, vão soltando mais informações. Nos Estados Unidos já começam a aparecer vídeos que foram filmados a partir de aviões de caça da Marinha Americana, onde alguns militares puderam vir a público prestar o seu depoimento. E assim vem ocorrendo com outros governos. No Canadá, o próprio primeiro-ministro do Canadá já veio a público também prestar depoimentos, outros países. E aos poucos, no Brasil, a gente percebe que vai havendo alguma flexibilização. Então, entendemos que a tendência, mesmo sendo uma situação complexa e difícil para os militares, a tendência é de ir aos poucos preparando a população, porque vai ficando muito difícil acobertar, né, e manter em sigilo todos esses objetos voadores não identificados que estão voando nos nossos céus e os relatos, né, de seres que foram avistados em solo, como é o caso da nossa pesquisa em Varginha. Eu acho que o ponto alto do documentário é o depoimento do militar X, né? Eu acho que é o principal testemunha, no caso Varginha, do militar que vivemos. Eu e o Marcão, a gente encontrou essa pessoa, esse ex-militar, em 2019, em Belo Horizonte, e ele aceitou gravar um depoimento agora no documentário do James. Você gravou com ele 4 de maio de 96 em Varginha. Queria que você falasse, até um Marcão comentou comigo, nossa, será que o Pacatini vai ficar chateado porque ele não está sabendo que o sujeito vai estar no documentário? Eu queria que você falasse da sua reação, a sua emoção, o sujeito que você prestou o depoimento para você em 96, você vê ele de novo agora no documentário confirmando que ele já havia dito para você há 22 anos atrás. Excelente. Olha, me permita, não foi surpresa, eu já sabia. Outras fontes, outros contatos já haviam me informado que ele estaria. E para mim foi uma satisfação muito grande, né, poder assistir ao documentário e ver, né, esta pessoa, que no documentário é chamada de Militar X, que em 1996 eu tive a oportunidade de contactá-lo, eu tive que usar das minhas amizades lá em Três Corações e pude chegar até ele, e foi um processo razoavelmente demorado conseguir convencê-lo, né, a confiar em mim para que ele pudesse dar o seu primeiro depoimento gravado em vídeo, mas foi de frente, mostrando o rosto. Ele se sentou ao meu lado e o meu colega querido Marco Antônio Petit operou a câmera. Então, para mim, foi um ponto muito positivo também do documentário, porque o depoimento dele é muito contundente. Ele participou das operações militares na ocasião, quando a criatura foi retirada do Hospital Humanitas e levada para a ESA, essa grande escola de sargento das armas, que é a melhor escola de formação de sargentos de toda a América do Sul. E me permita, João Marcelo, eu queria deixar bem claro, a ESA participou de todos os procedimentos porque eles são muito competentes, porque eles desenvolvem um trabalho muito sério, são muito capacitados e eu só tenho elogios a fazer à Escola de Sargento das Armas de Três Corações. Digamos que o destino nos colocou em lados opostos. Eles têm o motivo deles para manter o sigilo e nós da ufologia temos também os nossos motivos para tentar divulgar e sabermos mais a respeito da presença extraterrestre no nosso planeta. Foi uma alegria ver o Militar X, tantos anos depois, participando do documentário. Foi muito importante a presença dele. Pacatini, uma última pergunta. Você é o tipo de privilégio que governa na época, né? Professor de São Pedro Rei, ficando nos 200 km de Varginha. Existia uma ufologia em 1996, 97, uma ufologia pré-internet, mais voltada para a investigação de campo. Hoje é uma ufologia, vamos dizer, de gabinete. Hoje o ufólogo é o influenciador digital, é o youtuber. A maioria, pelo menos, não vai a campo. O que eu
queria te perguntar o seguinte, 22 anos depois, como é que você compara a ufologia da investigação do caso Varginha de 96, 97 e a ufologia de hoje? Passados 22 anos, a ufologia brasileira e mundial, melhorou ou piorou? Então, essa é uma pergunta muito importante. Senhores, eu verifiquei isso, não somente o João Marcelo, mas o conjunto da nossa ufologia, que vem desde aquela época, sente isso muito de perto, como essa mudança trouxe para os dias de hoje, né, uma pesquisa ufológica que foi se esvaziando de certa forma. Porque, como o João Marcelo bem mencionou, a maior parte das pessoas que trabalham a ufologia dessa última geração, né, dos últimos tempos para cá, eles são mesmo influenciadores digitais e é uma ufologia de gabinete. Eles esperam receber informações de alguém e retransmitem para outros. Ou, eventualmente, essa retransmissão é lá no YouTube, é no Instagram, é no Facebook ou em algum outro canal digital. Então, não só a ufologia brasileira, mas a ufologia mundial foi perdendo, e de forma muito substanciosa, o pesquisador de campo. Grandes casos da pesquisa ufológica brasileira, eu posso citar diversos, foram obtidos a partir de pesquisadores que efetivamente foram ao campo, foram fazer vigílias, né, às vezes até em prejuízo da sua convivência familiar, em prejuízo da sua atividade profissional. Então, a pesquisa ia direto ao campo, ia ao local onde as coisas estavam acontecendo, de onde alguma informação surgiu de que algo estaria acontecendo. E o pesquisador de ufologia ia ao local, ia a campo. E não era só uma vez, às vezes ia por várias vezes, até conseguir entender melhor. E hoje, com o passar dos anos, estabeleceu-se uma certa zona de conforto, onde as pessoas, né, dentro dos meios digitais, ficam trocando informações e angariando, né, o público, para ter lá número X de likes ou número X de pessoas que assistiram àquela informação que ele está divulgando. Então eu acredito que isso traz um certo prejuízo, e um prejuízo bem considerável, sabe? A pesquisa ufológica. Nós precisamos incentivar e motivar essa nova geração que continue trabalhando nos meios digitais. A tecnologia evoluiu, é perfeitamente compreensível, mas que não deixem também de ir a campo, de fazer vigílias, de ir pesquisar, de fazer o corpo a corpo, né? Caso contrário, muitas outras ocorrências ufológicas poderão passar desapercebidas. Então, o pesquisador de campo, no meu entendimento, ele é indispensável. É muito importante que a pesquisa vá ao encontro de onde as coisas estão acontecendo e não ficar simplesmente retransmitindo informações pelos meios digitais. Quem sabe essa informação aqui possa ajudar a motivar os futuros ufólogos do Brasil. Nesse momento final, eu queria que você falasse dos seus projetos. Você está envolvido com o memorial do caso Varginha, né? Que vai ser inaugurado, parece que agora é dia 31 de outubro. Você está envolvido no Natal temático, né? Vai ser a temática do EP, né? A mesma equipe que faz o Natal de Gramado. E há um projeto seu também de um filme ou série sobre o caso Varginha. Queria que você falasse nesse momento final desses projetos que você está envolvido e desse um recado final para o público que gosta da ufologia, que gosta da assunto. Muito bem. Então, Varginha, uma cidade empreendedora, é uma referência não só em todo o sul de Minas, mas para todo o Brasil. É um grande polo empresarial, industrial, o maior exportador de café de todo o sul de Minas e tem um espírito realmente empreendedor. Diante de toda a notoriedade que a pesquisa de Varginha ganhou, a Prefeitura de Varginha construiu um museu de ufologia
que eu já estou aqui convidando os senhores para que possam ir conhecer. Será o maior e mais bem estruturado museu de ufologia de toda a América Latina, semelhante só em Roswell, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Não existe nada semelhante no restante da América Latina. É um gigantesco disco voador, muito lindo, que está num bairro alto de Varginha. De lá você enxerga grande parte da cidade de Varginha, onde vão existir não só material de consulta, de pesquisa pertinente, né, ao incidente em Varginha, como também será uma referência para que as pessoas possam tirar fotos, fazer vídeos, né, e adquirir algum souvenir, bem ao estilo do Museu de Roswell, que eu tive a oportunidade de visitar quando fui convidado para fazer uma palestra lá em Roswell, em 1998. Concomitante a isso, Varginha também investiu num Natal temático. Varginha contratou a decoradora de Gramado, lá no Rio Grande do Sul, para fazer a decoração do Natal de Varginha deste ano. O tema é o Natal de Outro Mundo. Então Varginha vai estar linda, iluminada, toda decorada, né, com o ensejo da pesquisa ufológica ocorrida em Varginha. Então foram feitas umas adaptações para que a criatura ficasse mais bonitinha, para não assustar as mamães, as vovós, as titias, as crianças. Então Varginha vai estar tudo iluminada, vão existir criaturas dentro da decoração, como o Papai Noel. O tema também envolve o fato de Varginha ser o maior exportador de café do sul de Minas, e um café de muito boa qualidade. Qual é o tema? Os extraterrestres sentiram o aroma irresistível do café de Varginha e foram atraídos para a cidade por este motivo. Então é um Natal temático muito lindo, eu já convido a todos, parabenizo o prefeito de Varginha, toda a sua equipe, e será um Natal muito diferenciado. E aproveito para dizer a todos, tentem se lembrar qual cidade do Brasil possui um museu de ufologia com essa infraestrutura dedicado a um caso ufológico ocorrido em seu território, e os senhores vão perceber que não existe. Da mesma forma, qual cidade no Brasil tem um Natal temático direcionado a uma pesquisa ufológica ocorrida em seu território? Também não existe. Então Varginha está na vanguarda, está trazendo aí estes elementos altamente diferenciados na forma do Museu de Ufologia, que é chamado de Memorial do ET, e no seu Natal temático, o Natal de Outro Mundo. E por último, eu diria que já desde junho deste ano, eu tomei contato com outros profissionais e estamos elaborando já um roteiro adaptado para que nós possamos produzir um filme sobre a nossa pesquisa de Varginha. Este filme vai envolver ação e ficção científica. Nós já gravamos diversos documentários, são documentários muito importantes, como o do colega James Fox, vai estar guardado em nossas memórias eternamente. E, após 26 anos, eu entendo que está faltando também uma produção cinematográfica. Ela poderá ser ao estilo Netflix, em 5 ou 6 episódios, ou poderá ser uma produção direcionada ao cinema. Nós estamos já preparando esta produção, o roteiro adaptado, mais alguns detalhes, captando os patrocinadores, e muito em breve os senhores terão notícias também desse projeto que está sendo desenvolvido, e junto comigo, né, o cineasta Guto Aeraf e o profissional de mídia Hermes Naves. Conjuntamente comigo, estamos trabalhando neste projeto. Peço aos senhores que aguardem mais um pouquinho, em breve vamos estar divulgando. Quero te agradecer, Pacatini, pela presença e por essa entrevista para o canal João Marcelo. Eu que agradeço a todos vocês, vamos em frente. Eu tenho orgulho de pertencer à melhor ufologia do mundo. Muito obrigado. Senhores, o que eu posso lhes relatar também nesta nossa conclusão é que fotos e vídeos
das criaturas, porque na sequência, depois que eles tiraram... Existe foto e vídeo. Ah, mas eu estou dizendo para os senhores com certeza absoluta. Existe sim. Vamos aqui na sequência. Porque essas criaturas foram retiradas lá do sul de Minas, elas foram levadas para a Unicamp. Quem comandou essa operação nós já sabemos, já divulgamos, como que o comboio foi para Campinas, né? O grande cientista brasileiro que muito trabalhou pela ciência no Brasil, que é o professor Dr. Badam Palhares, foi solicitado a fazer uma análise dessas criaturas, né? Tentar identificar o máximo possível, antes que elas fossem cedidas para os americanos, que já estavam lá postos para retirar essas criaturas. Você chegou a ver vídeos de autópsia? Eu sabia que essa pergunta ia chegar mais cedo ou mais tarde. Então, eu tenho que ser muito estrategista para respondê-la. Então, o que eu posso dizer? Senhores, toda vez que eu tenho estado, digamos assim, mais quietinho, dentro de uma estratégia, não só eu, como alguns outros colegas que estão dando sequência também na pesquisa. Porque cada vez que eu apareço na mídia, as testemunhas arrepiam, ficam com medo e tendem a desaparecer. Morre de medo. É inacreditável como isso acontece até hoje, 26 anos depois. As fotos e os vídeos que estão nas mãos militares, já me foi informado, e eu concordo, tem toda uma estratégia militar, né? As nossas Forças Armadas são sensacionais, elas têm um Brasil inteiro para cuidar, não é só a Amazônia, não. Eu estou aqui, mais uma vez, tecendo um grande elogio a eles. Então, existe um acordo. Se vão ou não divulgar, será o meio militar que irá divulgar. Sim. Ok? Eu diria para os senhores, o que existe na mão deles, nós já sabemos. Nós já sabemos, viu? Como é de outro mundo. Ah, mas eu diria para os senhores, não tem a menor sombra de dúvida. Isso aí eu já sei desde 2012. Desde 2012. Ok? Como é que é o que as meninas relataram, é o que os outros militares relataram, é o que a dona Terezinha Klepp relatou. Ok? Os militares decidirão, esses nossos grandes guerreiros decidirão quando será o momento para que eles tragam a público, se eles entenderem que vai ser o caso. Isso é um acordo que eu fiz com eles. Entretanto, outras filmagens e fotografias foram feitas por meios civis, lá dentro dos hospitais, o regional e o Humanitas, como lá na Unicamp também. Essas pessoas, ok, já entraram em contato comigo, e depois também, na sequência, veio o nosso grande parceiro pesquisador, o Marco Aurélio, né? Querem trazer esse material para as nossas mãos. É só eu ou o Marco Aurélio, ou qualquer um dos nossos colegas, aparecemos na mídia, começa a tocar o telefone, vem mensagem, mas vocês vão falar? Mas vão chegar na gente, vão identificar, não, fica quieto. Ele vai falar alguma coisa? Ou seja, as pessoas ainda têm medo... Inacreditável. Do que possa acontecer com ela. Eu já disse a eles, eu vou fazer a exposição do meio civil, a hora que eles assim permitirem. Se tiver alguém lá que seja identificável, a gente altera os pixels, não deixa identificar. Se tiver um anel, qualquer coisa, uma tatuagem, a gente... É o famoso disque denúncia. Fica à vontade que vai ter... A gente trabalha, não deixa identificar ninguém. Mas esse material já está nas nossas mãos, digamos assim, para ser revelado há 26 anos. Porque eles fazem contato, se eu venho na mídia, se o Marco vem na mídia, ou outros dos nossos colegas, some todo mundo. Então, isso já foi e voltou várias vezes. Por isso é que nós estamos num momento assim, num jogo de xadrez. Eu já falei para eles... Nós já estamos esperando pelos senhores há 26 anos. Alguns dos nossos colegas, como o querido Claudeir Covo, a maior expressão da nossa ufologia brasileira, já faleceu. Né? E outros também. Então, eu já disse para eles, vocês vão ficar esperando todo mundo falecer? Sim. Então, eu diria, esse material existe, em mãos civis. Nós estamos trabalhando para trazer a público. Agora, o do meio militar, senhores, é absolutamente gritante, é definitivo. É muito mais nítido e muito mais bem trabalhado e de maior duração do que a do meio civil, porque a do meio civil foi dentro dos hospitais.